O Neymar, quando se lesiona, na mais grave lesão da vida dele, ele de muleta foi para um cruzeiro, cara. De muleta. Fazer o pós-operatório porque ele tinha um compromisso comercial. O torcedor do Santos ficou ainda mais machucado. Porque, assim, me parece até, de certa forma, um pouco de um descolamento da realidade com o que o clube vive hoje. O jogo de ontem até mostrou, no primeiro tempo, um Corinthians irreconhecível para os padrões de Itaquera. O Santos foi senhor do jogo no primeiro tempo, já rodando os melhores momentos. Mas no segundo tempo a coisa mudou e ficou mais de acordo com o que é o Corinthians mandante. Mas, assim, qual a impressão, vou falar primeiro do derrotado, porque o Santos fez um bom primeiro tempo. Fez. Mas aí eu não sei se legal sofrer o gol, o Santos se desestrutura. Inclusive, PC, quando foi anunciada a escalação, primeiro jogo do Zé Rafael como titular. Zé Ivaldo, na cabeça. Nossa. Rincon, Roleza. Eu falei, cara, é um belo meio-campo. Tiquinho Soares no ataque. Falei, pô, não é possível que o Santos, com esses jogadores, esteja lá atolado na vice-lanterna. Mas a coisa não anda. A coisa não anda no Santos. Eu lembro que a gente fazia o campinho do Santos aqui, antes do início do Campeonato Brasileiro. Obviamente, tinha o Neymar, que é o absoluto diferencial. Mas a gente olhava, mesmo sem o Neymar, a gente olhava para esse time e falava assim, é um time que dá pra ficar ali no meio de tabela. Soteldo, Tiquinho, é isso, e dependendo Roleza. do que for o Neymar, de repente briga até para alguma coisa mais em cima. Mas o Santos não consegue dar liga agora. Vai ter que ter a paciência também de um trabalho que está no início. O gol que a arbitragem de campo Subiu não bem, viu, validado pelo VAR, cruzamento do Martini, jogando muito bem esse ano. Subiu bem, Subiu... botou o corpo, cara, segurou. O Yuri Alberto tá jogando muito bem. Segurou. Muito bem. Cara que foi um entrou nas segundo costas tempo, dele. assim, constrangedor do Santos. O Santos não passou do meio campo no segundo tempo. Pois é, porque aí o time vai definhando. Mas aí entra uma coisa que a torcida do Corinthians é diferenciada, como é a torcida do Vasco, né? Não desanima, bota o time pra cima. Que imagem linda. E você que tá sabendo da lista aí, toda a lista que tá... O Caê Mota que divulgou... O Yuri tá, não? O Yuri, não. Não é o Hugo possível. Tá. Não, assim, pode ser que ele esteja, pelo menos o Caê não apurou. Sabemos, né? O número você sabe, não? são 50, 60? Não. Pode ser quantos jogadores eles quiserem. Eles fazem essa lista apenas para comunicar os clubes. Isso aí foi uma bizarrice no jogo de ontem, né? Foi. O Rafael Claus, certamente, ele esqueceu que ele tinha dado Já amarelo. Tem Foi, você viu o que ele fez assim? É verdade. Já a gente roda. Mas olha só, foi um amasso no segundo tempo. O Santos chegou em bola parada, cruzamentos, mas assim, teve essa ponte bonita do Hugo. Mas o Santos praticamente não incomodou o Corinthians na segunda etapa. Então, o time, eu acho que tem um componente ali que... Esse lance é um lance que é um erro do Romero. Aí o Félix Torres, na melhor jogada dele, desde que chegou ao Corinthians, talvez a única. Jogando ontem improvisado, né? Pelo lado direito. Mas não foi falta. E eu também não achei falta. Já vamos debater, calma. Eu não vi Faz por uma trás. jogadaça, Peraí. lança pro Yuri Alberto. E ali, pra mim, fazia jus ao que era o segundo tempo. Era um segundo tempo para 2-0 do Corinthians, mesmo com 2 gols do Yuri Alberto. Golaço, ó a tranquilidade dele. Ali refletia exatamente o que era o segundo tempo. Só que o VAR vai anular, entendendo que houve uma falta do Félix Torres no início da jogada. E já debatemos a arbitragem desastrosa de Itaquera. Já agora, né? Quer debater agora? Vamos lá. Não, só rapidinho sobre o Santos. Assim, obviamente que falar sobre paciência pro torcedor, principalmente de um time que vem tão machucado, que vem da Série B e que faz muito mal, faz um campeonato ruim até agora, é muito complexo. Mas, assim, acho que o Santos não vai ter outro caminho, porque tem um trabalho que recém começou, que é o trabalho do Kleber Xavier, que está tendo a sua primeira oportunidade como técnico efetivo de um clube de futebol. Só que ele já entra num caldeirão, numa efervescência muito grande, só que aí vai fazer o quê? Vai dar 5 rodadas pro Kleber Xavier e vai demitir? Trocar de novo. Então, assim, de certa forma, vai ter que ter um pouco de paciência para ver se o Santos consegue dar liga através do Kleber Xavier. E a grande interrogação que é o Neymar. O que vai ser o Neymar? Vai jogar semana que vem? Vai jogar na outra semana? Vai continuar contando com o Neymar sem saber quando é que o Neymar vai estar à disposição? Ontem o Neymar participou de um evento, apareceu com um visual novo, e a informação é de que ele volta a treinar com o elenco, podemos plugar as imagens do Neymar, que ele volta a treinar normalmente com o elenco, sem limitação, nessa semana. Então, assim, treinar, não é jogar. Não. Com bola ou treinar? Treinar com bola, sem limitação, que ele está liberado para treinar, ele já vinha treinando, claro. Porque o Santos tem um jogo importantíssimo. Mas que ele volta a treinar com o time normalmente no campo, com bola, já com o elenco todo. nessa semana, né?
Prazo para jogo, eu acho que vai depender muito de como ele vai sair nos treinos, se ele vai sentir de novo, etc. Então a informação o problema é esse, clinicamente. Esse retorno vai ter que ser com parcimônia, porque senão vai arrebentar que nem arrebentou da outra vez. Isso é um fato. E assim, e o Santos precisando dele, né, tentando acelerar esse processo, para ele é complicado. Eu acho que o Neymar ele tinha que botar na cabeça, viu? Quem sou eu para falar, mas para ele estar bem clinicamente primeiro, para depois passar na parte física. O Neymar, inclusive, é um dos nomes que a apuração do CAE traz para essa lista. Na pré-lista. Mas na como? pré-lista. Se ele não está atuando. Cara, assim, a pré-lista é uma lista feita para você comunicar os clubes. Que foi feita pelo Rodrigo e pelo Juan. E submetida ao Ancelotti em Madrid no dia em que o Edinaldo Rodrigues caiu. Terminou a reunião em Madrid. O Rodrigo Caetano e o Juan saíram de lá super animados. Relato do Eric Faria, que conversou com ambos. Reunião com o Ancelotti. Com o Ancelotti. Aí eu estou transmitindo que o Eric apurou, dou o crédito aqui. Aí saíram super animados. Pô, o papo foi ótimo, maravilhoso. Que visão de coisa que não me surpreende. É o Carlo Ancelotti, né, cara? O cara tem uma visão de futebol e tal. Aí super animados. Aí o Eric avisa, mas o homem caiu. Acabou a reunião, coisa de minutos. Só que a nossa apuração diz que Edinaldo cai e Ancelotti segue normalmente. Não, o futuro presidente, em entrevistas que eu vi, ele já disse que o próprio Ancelotti podia falar, não, o meu acordo era com... Mas que para o Ancelotti no mundo, o que aliás era... Agora... Era o que se esperava mesmo. Você faz um contrato com o futebol brasileiro e não com o Edinaldo, pessoa fulano e ciclano. Agora, a gente tem a lista aí que o Caê já apurou dos jogadores... já tem toda a lista? Tá. Não, toda não tem. São 6, o que o Caê conseguiu descobrir. São do Wesley, Flamengo. Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Gerson e Pedro. 6 jogadores. Neymar. Hugo do Corinthians, Neymar do Santos, Fabrício Bruno do Cruzeiro. Do Cruzeiro, Oscar do São Paulo. Foram os nomes... Essa é uma lista, eu acho que tem que ter um cuidado. Isso não é uma lista feita até difícil debater em cima Você não sabe nem o número de quantos são tem nessa lista? 50 nomes. São 50? Digamos. É uma lista que não foi feita pelo Ancelotti. Ela foi mostrada ao Ancelotti. Esses jogadores são jogadores que atuam no Brasil, tá? Esses são jogadores que atuam no Brasil. Pode ser que hajam outros, evidentemente. Eu estou dizendo os nomes que o Caê conseguiu apurar. Então, assim, a gente ontem no fechamento estranhou. Pô, Oscar. Eu não convocaria o Oscar. Eu também. Mas o fato dele estar numa pré-lista não quer dizer que ele vai ser convocado. Até o próprio Neymar. O Neymar, eu entendo, cara. O Ancelotti tem pouquíssimo tempo de trabalho, se você pensar na comparação no mundo ideal e o mundo real. Ele tem 5 convocações e 10 jogos até a lista final da Copa do Mundo. Eu acho que quanto mais tempo ele puder passar com os principais jogadores do Brasil, ainda que eles não possam contribuir na próxima data FIFA, eu acho que levar o Neymar, e ele tem saídas para isso. Ele pode dizer o seguinte, eu não estou tirando a vaga de ninguém, eu vou convocar 24 jogadores. Vou colocar mais. E vou ver o Neymar de perto, vou conversar com ele. Eu acho que está tudo certo o Neymar. Vou estranhar se ele convocar o Oscar, por exemplo. O Oscar não é do nível do Neymar, não tá jogando para ser convocado. Voltou a jogar agora. Só para não passar batido, só voltar com relação à questão do Neymar lá no evento que ele participou ontem. Kings League. Exatamente. Eu não sou torcedor do Santos, eu não quero falar aqui em nome da torcida do Santos, mas dei uma olhada em rede social para poder ver o que a torcida estava falando. O torcedor do Santos ficou ainda mais machucado, porque, assim, me parece até, de certa forma, um pouco de um descolamento da realidade com o que o clube vive hoje. Ontem tinha um trecho de um corte eu não sei quem é a pessoa, mas que faz parte do time lá da Kings League, ele falando que que foi emocionante. Kings League é o time dele? Não, Kings League é a modalidade. Tá. Falando que foi emocionante a maneira como que o Neymar falou com os jogadores, a pré-eleção que fez antes do jogo. Eu fiquei pensando na cabeça, cara, ele na verdade deveria estar fazendo isso com o time do Santos. Lá no vestiário No vestiário de Itaquera, no jogo contra o Santos. Se ele pudesse entrar ali no intervalo para dar, entendeu? E não com o time da Kings League. Então, assim, me parece um pouco, eu sei que são compromissos comerciais, mas acho que me parece um pouco de um descolamento da realidade, de saber o que ele veio representando para o Santos, o momento que o Santos vive e do quanto que o Santos precisa tanto dele. Se não está podendo ser dentro de campo, porque ele está lesionado, mas que seja da maneira que ele puder ajudar. Mas eu sou obrigado a dizer que, e me perdoe o Neymar, cara, mas só trago fatos aqui.
O problema não é nem o Santos, é a maneira como os compromissos da vida social e comercial do Neymar têm se sobreposto à atividade de atleta profissional. O Neymar, quando se lesiona na mais grave lesão da vida dele, tirando o que aconteceu na Copa do Mundo de 14, porque ali colocou em risco a saúde dele, não só a carreira, mas lesão desde a Copa de 14 foi a mais grave que ele teve, a de que ele se recuperou agora, ele de muleta foi para um cruzeiro, cara. De muleta, fazer o pós-operatório porque ele tinha um compromisso comercial. E ele atendeu o compromisso comercial e, desculpa, ninguém vai me convencer de que você fazer um pós-operatório num cruzeiro não afeta a sua recuperação. Ninguém vai me dizer que não, mas ele levou fisioterapeuta, ele respeitou tudo. Eu não acredito. Se alguém tentar te convencer sobre isso, se você quiser acreditar, tudo bem. Eu não acredito que você faz uma cirurgia e a recuperação pode ser de boa num cruzeiro. Num cruzeiro do Neymar. Então, eu acho que não é o Santos. Já faz um tempo que os compromissos sociais e comerciais do Neymar têm se sobreposto à atividade de atleta profissional. É o jeito com que... Ontem foi só mais um, cara. Exatamente. Assim, o time está na zona do rebaixamento. Não, isso é perfeito. O que você quer dizer assim, não é com o Santos. O torcedor, é com a carreira dele, já faz um tempo. O torcedor do Santos, evidentemente, até pela posição que o Santos ocupa na tabela, ele fica decepcionado, ele olha e fala, pô, porque o torcedor tem um vínculo ali, né? E o Neymar é o ídolo do Santos, a volta dele, como ele foi recebido. Agora, esse torcedor também, ele vai precisar entender que na cabeça do Neymar, cada coisa é uma coisa. Que o fato dele ontem ter ido lá como presidente de um dos clubes que disputa a Kings League, não tem nada a ver com a recuperação dele. O Neymar, diferentemente de outros grandes jogadores da história do século XXI, que sempre entenderam a carreira e trataram a carreira como algo que... E aqui eu não vou me expor. O Neymar não é assim, ele não vai ser assim, ele não vai mudar, entende? Ele acha que, para ele, ontem ter ido à noite, depois do jogo do Santos, a um compromisso da liga onde participa um clube que ele preside, não tem problema algum. A percepção, o Neymar não é uma pessoa preocupada com a percepção que ele possa criar aos olhos de outras pessoas. Até porque quando ele faz isso, estava muito óbvio que ele sabia que ele ia não tomar paulada depois. O Neymar não é uma pessoa preocupada com o que vão falar dele, com o que vão achar dele. Não está preocupado com isso. É porque se ele tivesse em casa, comendo proteína, fazendo gelo e dobrando o número de sessões de fisioterapia, ele seria o Cristiano Ronaldo, não seria o Neymar? Exatamente. Com o talento que ele tem, ele seria até mais do que o Cristiano Ronaldo. E a questão que envolve agora, pelo menos no meu ponto de vista do Neymar, é o seguinte. Primeiro, ele vai ter a dirigi-lo na seleção brasileira, desde o Dunga, que foi um técnico, na época eu cobria a seleção brasileira, que em algumas situações confrontou o Neymar, mas ele vai ter pela primeira vez um técnico maior do que ele na história do futebol. Um técnico de estatura, um técnico que está acostumado... E que vai botar seu nome à frente, né, e que está acostumado a se relacionar com grandes nomes, se relacionou inclusive com nomes maiores do que o Neymar, não é? E sabe o que fazer. Esse é um ponto. Segundo ponto, que envolve diretamente o Neymar, a única expectativa é se daqui a um ano o Neymar estará em condições de jogar a Copa do Mundo. Essa é a minha questão, sabe? Porque eu acho que eu posso falar porque aqui tem um cara que defende o Neymar na seleção. A gente discutiu muito sobre isso aqui. Não, eu acho o Neymar bem... Então, ninguém debate. Isso assim, eu até falo assim, o Neymar, vou repetir o que eu estava falando do Santos, para a seleção. O Neymar, clinicamente, com 30% da sua parte física, ele tem que estar na seleção. Porque ele é melhor do que a maioria... Vamos crescer um pouco esse 30%. 30%. Eu vejo o Neymar como um cara bem acima dos que estão lá. Mas com 30% ele ainda está acima? Tá. Tenho dúvidas. Vai por mim que tá. Agora... Vamos chegar a 50, vai? Tá, vai. 50. 40. Nem você, nem eu. 40. Agora, é evidente que o Neymar também, ele tem que ver que tem um ano aí para a Copa do Mundo, cara. Ele tem que se ajudar também, porque é a última Copa dele. E isso que o PC falou sobre a respeito que ele não tá nem aí ou não tá... Não, ele não Não, eu digo assim, das pessoas falarem, eu já acho um pouquinho diferente. Eu acho que ele tá, cara, porque não é possível uma pessoa não se incomodar
com Não, ele se incomoda que mas ele... se ele tivesse aí, cara, era muito óbvio. Se o Santos está jogando um clássico na zona do rebaixamento, era bem possível que o Santos ontem perdesse o jogo para o Corinthians. Ele sabendo de todo esse cenário, ele faz o que fez ontem, ele não está preocupado. Gente, todas as manifestações a opinião públicas sobre do ele Neymar, não tá já não preocupado. é de hoje, demonstram que ele acredita que a agitada vida social dele Uma não coisa é uma impacta coisa, na outra carreira. coisa é outra coisa. Ele acredita nisso. O Neymar É não... quase, na minha opinião, quase que um negacionismo. Ele realmente acredita que os compromissos sociais e a agitada vida social que ele tem não interfere na carreira dele. Eu insisto, eu acho que é quase um negacionismo. E vamos voltar para o jogo? Porque o Neymar vai voltar a treinar nessa semana. Ele não estava em campo ontem. Eu fiz a defesa, eu acho que ele tem que estar na seleção agora. Pô. E o Ancelotti pode usar isso, eu convoquei 24. Porque eu quero ter o Isso que Neymar. você falou é correto. O Neymar Até tem pela tamanho até para pela isso. liderança que ele tem. Claro, o Neymar tem tamanho para sobre isso. esses jogadores. Agora, entrar em campo contra o Equador e contra o Paraguai já são outros 500. Na minha opinião, o Neymar primeiro tem que voltar a jogar com regularidade no Santos e depois jogar na seleção. Porque, por exemplo, se ele entrasse a 30% naquele jogo contra a Argentina, ia dar ruim para ele. Em Buenos Aires, na minha opinião. Isso aí não. Com o ritmo ali da Argentina. A 30%, Porque nós jogamos com 20% lá naquele jogo, né?